Deus tem propósito. Propósito. Sem propósito Deus não fará. Aleluia. Amém. Escute isso. Gênesis 17, eu vou ler alguns textos para que você possa entrar comigo nesse rio. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Abraão não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Continue a partir do versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e sério, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei. Falo-eis fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Aleluia! Queridos, por que no dia em que Deus pede Isaque por sacrifício, Abraão, em extrema segurança, albarda o jumento, toma seus servos e vai até o pé do Monte Moriá e ordena a seus servos, dizendo: ficai aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos para vós outros. Por causa da promessa. Porque um Deus que promete, ele não revoga a sua promessa. Um Deus que disse: de Isaque farei uma geração perpétua e abençoá-lo-ei, ele jamais removeria a sua palavra. E Abraão sabia disso, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que engane, que ele não disse de forma somente a sustentar a sua palavra, mas ele faria aquilo que ele prometeu. Aleluia! Então Abraão sobe confiadamente, e o menino lhe pergunta: vejo a lenha, vejo a faca, vejo o fogo, mas não vejo o sacrifício. E Abraão diz a ele: Deus proverá para si, porque Deus havia prometido
continuidade de geração. E é tão interessante quando eu li isso, que Abraão, na sua mente, ele comenta: poderá um homem de 100 anos ter um filho? Poderá uma mulher tão mais velha conceber? E Deus ouviu isso e disse a ele: sim, eu ouvi o que tu disseste. Aleluia! Queridos, eu não sei qual é a promessa que você recebeu, mas cada um de nós nesse lugar, talvez não tenha lembrança, mas cada um de nós nesse lugar recebeu uma semente. E se nós formos terra fértil, ela vai germinar. Agora, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O que Deus disse, Ele vai cumprir. E talvez você o tenha por atrasado, por demorado, por longínquo a sua promessa. Deus poderia ter começado com Abraão aos 50 anos, sim. Aos 40, sim. Aos 60, sim. Mas Ele quis que isso se tornasse um milagre. Ele tinha um propósito, aleluia. Por isso Ele chegou ali aos 99 anos, na terra da impossibilidade, quando não dá mais. Esse é o Deus que eu conheço. O Deus que não faz as coisas para você se garantir, não coloca você em garantia para você se sentir estável. Ah, que bom, Deus me deu por antecipação para me garantir o dia da adversidade. Não, Ele te deixa até o último minuto para que tu clames a Ele. Isso está lá em Deuteronômio, quando Ele diz: eu te fiz caminhar esses 40 anos no deserto para te provar, para saber o que estava no teu coração, se tu guardarias ou não os meus mandamentos. Por isso te fiz ter fome, te humilhei e te provei. Aleluia! Se eu conheço esse Deus, eu não me desespero. Se eu conheço esse Deus, eu entrego a minha vida para Ele com calma, eu coloco tudo diante dEle. E a impressão que eu tenho quando eu estou falando com Ele, e quando Ele quer fazer alguma coisa por propósito, é que parece que Ele não me ouve. Parece que a minha oração é evasiva, vazia, sozinha, e parece que eu estou falando com as paredes. E eu digo: tu estás aqui, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E Ele, depois de um tempo, me diz: no tempo certo, filho, no tempo certo, eu te darei todas as coisas, eu te mostrarei a minha salvação. A verdade que nós sabemos é que Deus não veio para nos dar alguma coisa na terra, ainda que Ele nos alimente aqui, ainda que Ele nos dê um teto, ainda que Ele nos dê vestes, ainda que Ele nos dê condições para que possamos financeiramente nos alimentar. Mas Ele deu o motivo pelo qual Ele veio, dizendo: eu vim para que eu coloque o meu espírito sobre os famintos, sobre os sedentos, para dar vista aos cegos, audição aos surdos, para fazer caminhar aqueles que não podem. Eu vim para que se cumpra a promessa de meu Pai. Ele veio para nos preparar espiritualmente. Ele não veio para nos saciar terrenamente, fisicamente, porque quanto mais Deus te der na terra, eu vou falar isso uma vez e talvez eu tenha de repetir, quanto mais Deus te der na terra, mais você vai querer ficar nela. Eu ouço um amém? Quanto mais Deus te der na terra, mais você vai querer ficar nela. Quanto mais Deus te der presentes, mais você vai querer usufruir do que Ele te deu. Não quer dizer que Deus não vai te dar para que você deseje o espiritual, mas você sabe que uma das maneiras mais fáceis de uma pessoa se tornar rapidamente uma pessoa que ora, que busca, que jejua, é na falta, é na escassez, é no problema, é na doença, é na dor, é na morte, é na luta. Quando está tudo muito bem, geralmente não lembramos. Ainda que o Senhor tenha pedido: lembra-te do Senhor teu Deus quando tudo te for bem, quando tudo te der certo. E mesmo assim, quando tudo vai bem, esquecemos na maioria das vezes de agradecer, dizer: obrigado, Senhor, deu tudo tão certo hoje, foi tudo tão maravilhoso. O Senhor quer dependência. O Senhor só pode trabalhar com aquilo que está nas suas mãos. O oleiro só pode trabalhar com o barro que está na sua mão. Se o barro não estiver na sua mão, ele não tem como moldar o barro. Aleluia, você está aqui, amém? Não tem como moldar o barro. Se eu não me entregar ao Senhor,
Eu preciso entregar ao Senhor, então não sou eu que levanto, resolvo e faço, não sou eu que construo, não sou eu. Eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Depois sim, claro, evidente, vou fazer aquilo que me cabe. Mas há situações pelas quais o Senhor não vai se mover, a menos que tudo esteja na sua mão, no seu domínio. Nós temos que devolver para o Senhor. Devolva para o Senhor. Sabe, eu me lembrava hoje do cego, do tanque de Betesda, dos 5 pavilhões, que tipificam os 5 ministérios, as 5 colunas romanas que lá estão, aonde a água era agitada de tempo em tempo, quando o anjo descia, e qualquer um que entrasse naquela água, está ali em João 5, era imediatamente curado. E Deus começava a me revelar dizendo, a água é palavra, quando a palavra é agitada, 5 pavilhões são 5 ministérios, e o aleijado que estava ali, ele estava esperando há 38 anos, é muito tempo. 38 anos que a água se movesse, mas quando a água se movia, ele dizia, vai alguém antes de mim e entra, e não há quem me ponha no tanque, sempre esperando que alguém fizesse por ele. Sempre esperando que alguém o ajudasse, sempre esperando que alguém tomasse frente e o carregasse. Irmão, se eu estou 38 anos num lugar onde a água é agitada, e se eu sou um aleijado, eu vou rolando até a beirada daquela piscina, e eu vou rolando e espero que no exato momento que ela é agitada, ainda que eu me afogue, eu me jogo dentro da água. Atitude. Mas não havia como aquele homem receber alguma coisa, porque ele não havia entregue nada ao Senhor. Ele via a água ser agitada, ele via o anjo descer, ele via as pessoas sendo curadas, estava diante dele o milagre, dia a dia, momento a momento, e ele ainda queria que alguém fizesse, e ele ainda queria ter feitos com a força do seu braço. E Jesus chega e dá uma pergunta para ele, queres ser curado? E aí ele murmura, reclama, e Jesus diz, toma teu leito, anda, levante e anda. Jesus estava dizendo, você não entregou para mim, você não confiou em mim, você não entregou para Deus, você não colocou a sua situação diante de Deus, você está esperando que alguém faça, você está esperando que você mesmo faça, você não entregou para mim. Só eu posso te levantar desse lugar, só eu posso te tirar desse lugar. Levanta e anda. E no mesmo momento ele se levanta, toma seu leito, que é o seu testemunho, e vai embora. E aquele dia era sábado. Queridos, eu preciso entender que não há empecilhos para Deus, nem um dia santo, nem um dia separado, nem a lei, nem a regra, não há nada. Quando Ele quer fazer, Ele faz e ponto final. Então não adianta eu orar, claro que adianta, não só adianta, como é imprescindível que você ore. Porque Ele vai se movimentar pelo quanto você se movimenta. O quanto mais eu busco de Deus, mais Deus age em minha vida. Amém? Você está aqui, amém? E eu quero voltar. Deus está batendo em teclas de textos passados aqui, de cultos passados, mas você talvez não esteve aqui naquele dia. E eu quero voltar em algumas leituras que fala de domínio. Isaías 55:9. Palavras que você conhece, mas nós somos peritos em conhecer e não viver. Isaías 55:9. Nós somos peritos em conhecer a palavra de Deus, e no momento em que vem a dificuldade, nós recorremos à ajuda de qualquer pessoa e acabamos esquecendo de pedir a Deus a verdadeira ajuda. O que Ele pode fazer por nós, nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode fazer. Nenhum homem. Irmãos, a cada dia que passa, os sinais ficarão mais fortes. As contrações da terra ficarão maiores. A terra está gemendo com dores de parto. A cada dia, os problemas climáticos, o domínio humano, a soberba humana, a ganância, a ira, cada dia ficará maior. Nós estamos vivendo os tempos em que os homens são desafeiçoados, odiosos, desobedientes de pais e mães, caluniadores, profanos, tudo aquilo que
Paulo discorreu para Timóteo, e que Timóteo escreveu acerca dos últimos dias. Esses são os dias que nós estamos vivendo, e cada vez menos você vai poder contar com o homem, e cada vez mais você vai precisar de Deus. E não se trata mais de religião, as placas serão quebradas, as bandeiras e os brasões serão rasgados. Escute o que eu estou dizendo. Chegará um dia que nós nos reuniremos, o presbiteriano com o evangélico, com o católico, estarão sentados no mesmo lugar e irão querer apenas uma coisa: a palavra de Deus, somente o Espírito Santo, somente serem salvos da situação que está em volta deles. Você está me entendendo, amém? Será derrubada toda a coluna que foi levantada por adoração. A mesma coluna que Gideão derrubou da casa de seu pai, de um deus Baal, será derrubada. Não mais iremos por causa da crença numa religião, numa regra, numa lei, mas estaremos todos juntos para ouvir a palavra do Senhor, no mesmo espírito, conscientes de que viemos somente de uma linhagem, e todos teremos de voltar para casa, e só há um lar. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Aleluia, aleluia. Temos que voltar, temos que voltar. Então não podemos mais dividir por crença. Eu creio na pré-tribulação, na pós-tribulação. Eu sou atribulacionista. Eu não quero saber quando ela virá, se ela será a grande tribulação ou somente a tribulação. Eu quero estar firme no meu Senhor. No dia que se levantar essa onda, no dia que vier esse fogo, no dia que vier essa água, eu quero ser livre de todo tipo de ataque que o diabo possa trazer, ou que a palavra de Deus possa descarregar sobre mim. Aleluia! Porque a palavra dele vai se cumprir. A palavra dele está se cumprindo. Meu Deus só não enxerga quem não quer. O domínio humano, o quanto nós estamos sendo subjugados, humilhados. Está todo mundo atento para o que há de acontecer. Ninguém sabe. A guerra de bastidores. Nós estamos como gado, sendo levados de um lado para o outro. E muitos de nós achamos que eles têm domínio do que estão fazendo. Eles estão cumprindo a palavra de Deus. Aleluia! Eles estão cumprindo. É obrigatório. O Senhor vai obrigá-los a cumprir a sua palavra. E a sua palavra vai declinando para o fim. Como ele mesmo disse em Mateus capítulo 24, num dos últimos versículos: e este evangelho do reino será pregado em toda a terra e em todas as nações, então virá o fim. Então haverá um fim. Mas nós não pregamos a destruição da terra. Em nenhum capítulo, em nenhum versículo diz que a terra será destruída. E sim, diz que a terra haverá novo céu e nova terra, e descerá a nova Jerusalém sobre a terra, e nós viveremos com o leão e com a áspide, e nós conversaremos com os animais, e voltaremos a viver no jardim. E o Senhor será o sol, e não serão vários dias, será um dia que não termina, e todos estaremos na sua presença. Aleluia! A igreja parou de pregar isso, irmão. A igreja parou de pregar isso. Começaram a pintar todas as igrejas de preto. Nós vamos mudar de cor. E começaram a pregar o quê? Prosperidade, vitória. Você é mais que vencedor. Peça que Deus dá. A promessa para Abraão é: de ti farei uma grande nação. Não é te darei carruagens, carros, ouro. Não é te darei colheita. Ainda que Abraão era um homem riquíssimo, Deus o prosperou e o abençoou, porque não haveria como ele ter uma posteridade abençoada se ele fosse pobre. Mas não porque ele pediu. Da mesma forma como Salomão, um dia caminhando pelo jardim, recebeu a visita de Deus, que disse: pede-me o que queres, isso eu te darei. E ele disse: não tenho como, não tenho sabedoria para guiar esse povo de Israel. Eu não tenho como, Senhor, me assentar ao trono. Eu não sei o que fazer em algumas situações. Dá-me sabedoria, dá-me sabedoria. E Deus disse: porque não me pediste nem prata, nem ouro, nem riqueza alguma, eu te darei toda a sabedoria da terra, e também te farei um homem mais rico, ao ponto de que nenhum homem na terra, nenhum homem será tão próspero quanto a ti. Não é o que eu quero, é o que Ele pode dar se eu quiser a coisa certa.
Quando fala em Tiago, diz: pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes e esbanjardes nos vossos prazeres, nos vossos deleites. O Senhor está dizendo: se você souber pedir coisas espirituais, as materiais te serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino e toda a sua justiça, as demais coisas eu acrescentarei. Aleluia! Eu preciso voltar a ser espiritual. Há um homem, há uma mulher espiritual dentro de você, que tem que ser arrancado de dentro de você, tem de ser tirado de dentro de você. Quando todas as coisas disserem não, você precisará dessa pessoa, desse ser espiritual que está dentro de você. Você precisará de uma conversa, um diálogo. Você precisará conhecer o seu lado não almático, porque o lado almático é o lado das sensações, da tristeza. Mas você precisará conversar com o seu lado espiritual, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Diga comigo: há um propósito. Aleluia! Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Aleluia! Diga comigo: não volta vazia, vou receber. Aleluia! Irmãos, eu recebi muitas palavras, e creia, eu me lembro de um dia que eu estava numa calçada com mais 2 pastores. Eu seguia pastores, irmãos. Eu tinha tanta vontade de pastorear, só que só depois eu descobri que pastor não é pregador e pregador não é pastor. Tem muito pastor que não prega e tem muito pregador que não sabe pastorear uma vida. Há necessidade de sermos tudo nessa área. Pastorear é bom, pregar também, mas não adianta pregar aquilo que eu não faço, porque serão só palavras. Eu preciso cuidar de almas, vidas. Aleluia! E não é só dar cesta básica, nós demos 80 esse mês. Não é só dar cesta básica. Não adianta dar cesta básica se você não cuida dessas vidas, se você não sabe o que elas estão passando. Mas uma das coisas que eu fiz naqueles dias, eu seguia 2 pastores, 2 homens. E eu adorava ver, irmão, eu queria ver como é que pastor usa banheiro, como é que pastor come, como é que pastor toma café. Eu achava que era tudo diferente. Eu achava que pastor deve ser diferente, né? Eles devem fazer tudo diferente. Aí quando eu sentava na mesa com eles, eu era mais santo que eles. Tinha muito pastor que sentava na mesa, enchia o prato, metia a colher e já botava a boca dentro. Aí eu parava e dizia: nós não vamos orar? Aí os pastores diziam: é verdade, esquecemos. Eu dizia: mas não é que o Senhor pregou lá que não pode comer sem orar? E eu comecei a segui-los, e um dia nós estávamos numa calçada em Itajaí, e nós fomos numa casa para buscar uma cesta básica que havia sido doada. E quando nós paramos o carro, a pessoa saiu com a cesta básica, e a pessoa me olhou como se eu fosse amarelo e todo mundo fosse vermelho. Aquela pessoa com a cesta básica entregando e olhando para mim, e entregou a cesta básica, virou para mim, deu uma rajada de línguas e disse: tu adorarás o Senhor, tu louvarás o Senhor, a tua voz será ouvida, você fará canções para o Senhor. E eu falei: não, eu não sei cantar, eu tenho uma voz horrível, e ainda entro no tempo errado, né, neto? Né, filho? Aleluia. Eu disse: não. E aquele homem disse: irá acontecer. Nós fomos um dia num trailer comer um cachorro quente, eu e o pastor José Feitosa. E quando nós chegamos no trailer para comer o cachorro quente, o pastor José Feitosa viu que estava cheia as mesas, tudo cheia. Aquele trailer, né? Todo mundo sabe o que é, né? Aquela casinha ali que vai com rodinhas.
E aí ele viu que as mesas estavam todas cheias. E ele falava para mim assim, ó, você já pode pregar. E eu dizia, não posso pregar. Eu não fui ungido, eu não recebi óleo, eu ainda não posso pregar. Ele, não, você pode, você tem palavra. Eu disse, não, mas o problema é que eu preciso da unção. Ele disse, por quê? Eu disse, Davi foi ungido para ser rei. Eu não posso falar antes da unção. E quando nós chegamos naquele trailer para comer um cachorro quente, ele levantou, bateu na mesa e falou, escutem aqui há um pregador da palavra do Senhor, e ele vai ministrar agora. E todo mundo parou de comer e ficou olhando para mim. E eu falei, Jesus te ama. E de repente o Espírito Santo pegou a minha boca. E eu preguei por cerca de uma meia hora, talvez um pouco mais. Naquele lugar 4 pessoas aceitaram Jesus. As pessoas na mesa choravam. Os que estavam passando na calçada paravam para ouvir. E o pastor José Carlos Feitosa com um sorrisão. No final olhou para mim, ele já está na glória. E no final ele olhou para mim e falou, viu como o Espírito Santo te usa? Ele tem um propósito para você. O propósito vem antes da tua vontade. Ele tem um propósito para você. Não é o que você escolheu ser, ter e fazer, é o que Ele escolheu. Por isso muitas vezes você está dando murro em ponta de faca, e você diz, eu já estou orando faz uns 5 anos por isso. Será que você não entendeu ainda que essa não é a vontade de Deus? 5 anos é muito tempo, querido. Quantas vezes Deus teve que dizer para Noé, faze uma arca para ti e tua casa? Uma. Noé não foi no culto confirmar. Noé não foi procurar um profeta para confirmar a palavra. Vamos ver, será que eu tenho que fazer? Eu sou lavrador, como é que eu vou fazer uma arca? Isso é coisa de carpinteiro. Por que Deus não escolhe um carpinteiro para fazer a arca? Porque o carpinteiro talvez ia dar ideia. Ia dizer, não senhor, faz um cômodo a mais aqui, ó. Faz uma escada. Porque ele estava já viciado naquilo que ele fazia. Deus disse, não, eu vou pegar um lavrador, ele não entende nada, ele só vai me obedecer. E eu ainda vou dar a planta para ele, ele vai fazer como eu mando. Porque Deus não quer ideia, então para de dar ideia para Deus na tua oração. Senhor, eu quero isso, mas eu queria assim, assim, assim. Deixa Deus te dar. O que tem para te dar, Ele vai te dar. Você está aqui, dá um amém. Não dispersa agora. Escuta isso. Você tem bons pensamentos. E você quer bons caminhos. Mas os pensamentos dele são mais altos que os teus. E os caminhos dele mais altos que os teus, para te dar o fim que desejais. Em Jeremias diz, então passareis a orar a mim, me buscareis e buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscares de todo o teu coração, serei achado de vós. Irmão, não sai de casa, irmão, não deixa ninguém viajar nesse final de ano, o teu filho, sem chamar e vamos orar aqui, você vai viajar sim. Não deixa ninguém sair de casa, irmão, não vá para lugar nenhum esse final de ano sem antes levantar uma oração. Irmão, quando tu chegar na casa dos cunhados, na casa dos parentes, para o carro na frente da casa, levanta a tua mão assim meia tímida dentro do carro e ora dizendo assim, Senhor, esteja comigo na entrada e na saída, para que também por qualquer oportunidade eu possa ser usado. Que nesse lugar, ainda que ouçam música do mundo, ainda que falem piadas, ainda que façam coisas erradas, eles não te conhecem, Senhor. E talvez eu seja o canal de bênção para começar a te conhecer a partir de hoje. Talvez eu consiga lançar uma semente na mesa, talvez alguma coisa que fique para o ano que vem. Ajuda, Senhor, para que eu seja útil nesse lugar. Eu não quero só vir aqui comer e beber. Eu quero ser útil. E tem muito crente, irmão, perdão dizer, por isso que às vezes eu tenho aversão a crente, eu estou procurando os filhos. Porque o crente, ele se esconde atrás da Bíblia para continuar fazendo bobagem. Aí ele acha que agora, porque ele foi chamado por Deus, ele não pode mais se misturar com ninguém. Irmão, nós fomos chamados para que Ele faça em nós, mas Ele quer fazer através de nós. Não adianta Ele me tornar um obeso espiritual, eu saber tudo e não querer derramar sobre ninguém. Você lembra da ceia? Ele partiu um pão para que você repartisse. O cálice da aliança não é um copo para cada um, se bebe na mesma borda. É comunhão, é aliança.
O pão é comunhão, o cálice é aliança. Então você não pode dizer, não, irmão, não adianta dizer eu sou crente, eu te amo, Jesus, mas eu não quero ir na casa do meu pai no dia do aniversário, que eu não quero olhar na cara da minha cunhada. Essa pessoa não ama Jesus, irmão. Porque aquele que diz, eu amo a Deus e ainda odeia seu irmão, é mentiroso. Como podes tu amar a quem não vês, se odeias a quem vês? É mentira. Dá um amém aí, irmão. Diz para a pessoa que está ao teu lado assim, não fica brabo com ele. Aleluia. Alivia aí. Amém. Mas é verdade. É verdade, nós precisamos ser um canal de bênção. Deus tem poder para nos colocar diante de pessoas que falaram mal de você, pessoas que disseram assim, agora é crente, está achando que é santo. Nós somos, mas não precisa bater nisso. A palavra santo é separado. Quando nós somos separados do pecado, nós estamos nos santificando. Agora ele acha que é especial. Eu sou, mas não precisa dizer. Agora ele acha que ele é a última bolacha do pacote, e a última esmagadinha. Mas tem o mesmo sabor da que estava inteira antes de mim. Eu preciso cuidar disso, irmão. Aleluia, você está aqui. Ele tem caminhos que você não conhece. Ele vai te levar para lugares que você não sabe. Ele vai colocar palavras na tua boca que você não tinha intenção de falar. Você está me entendendo, amém? Porque os caminhos deles são maiores e mais altos que os nossos caminhos. Aleluia! Não adianta fazer plano. Não adianta fazer plano. O plano é dele. Senhor, quando é que tu vai fazer? Quando eu quiser. Como é que tu vai fazer? Do meu jeito. Não pare de orar. Não pare de orar, mas quer uma dica? Pare de pedir, só ore agradecendo. Irmão, não tem lógica, você tem que ligar na terra para que seja ligado nos céus. E você tem que desligar na terra para que seja desligado nos céus. Foi dado através de Pedro para cada um de nós. Aquilo que ligares na terra terá sido, diga comigo, passado. Terá sido é passado. Terá sido ligado nos céus. Aquilo que desligares na terra. Então eu ligo e desligo com oração. É eu que determino, mas eu não vou dizer, oh Senhor, olha a minha dificuldade, atenta para o meu problema. Ele sabe, irmão. A Bíblia diz que Ele sabe de tudo que necessitais antes mesmo de lhe o pedir, e diz. Não precisa levar o problema. E como é que eu oro então, pastor? Marcos capítulo 11. Aleluia. Como é que eu oro, pastor? Marcos 11, 24. Jesus ensinou. Se você mudar a sua oração, o milagre cai na sua mão. Amém? Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo, diga comigo tudo, mais uma vez bem forte, diga tudo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebeste e será assim contigo. Aleluia! Então eu não vou para a oração pedir, eu vou para dizer, meu Deus, Senhor, obrigado, Senhor, que maravilhoso isso que tu me deu. Se alguém estiver do lado e ouvir, vai dizer, esse homem é doido, ele não recebeu nada disso, é mentira. Não é, o meu espírito acredita. O meu espírito diz que eu preciso ligar na terra, porque já está ligado no céu. O meu espírito diz que eu preciso desligar na terra, porque já foi desligado no céu. Ele não está pedindo para eu pedir, ele está pedindo para eu agradecer. Louva o Senhor com a tua fé. Louva o Senhor com a tua credulidade. O maior louvor que você pode dar para o Senhor é acreditar naquilo que os teus olhos não podem ver. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, e a firme convicção das coisas que eu espero. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Aleluia!
É assim que vem para mim. É assim que chega na minha casa. Pastor, mas falta um dia, eu tenho que depositar até amanhã às 4 horas da tarde, até às 2 horas da tarde. Aí, irmão, não bota isso diante de Deus. Eu preciso acreditar no Senhor. O milagre virá, o milagre acontecerá. O Senhor sabe do que eu preciso, Ele vai me dar. As suas mãos estão estendidas. Pastor, não preciso fazer mais nada? É só agradecer? Não, Isaías 59 diz o que eu devo fazer. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa atender, mas são os vossos pecados e as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Então eu preciso remover o pecado da minha vida para que Ele recolha a iniquidade. E se eu não estiver mais cometendo pecado e a minha iniquidade for tirada, certamente seus ouvidos ouvirão a minha oração e as suas mãos me atenderão. Aleluia! Você está me entendendo, amém? E por que eu falei tanto do final do ano? Da importância de você ser um canal de bênção. Há uma necessidade de você entender quando Pedro, quando ele viu Jesus ressurreto, e Jesus fazendo-o confessar 3 vezes, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, para que Pedro pagasse a conta, porque ele havia negado Jesus 3 vezes, e para que o diabo não tivesse mais isso nas mãos. Jesus fez ele confessar 3 vezes que o amava, pagou a conta, encerrou. Pedro, agora tu quando te converteres. Pedro não era convertido, andava com Jesus e não era convertido, não. Ele ainda tinha uma espada na cinta. Se você ainda tem uma espada que te protege, você não precisa de Jesus. Pedro, tu quando te converteres, confirma também os teus irmãos. E aí, Pedro, certo de quem converteu Pedro? Jesus? Obediência. O que nos converte é a obediência. Quando Pedro obedeceu, aí sim, pela sua atitude, Deus promoveu conversão em Pedro através dos gentios. Pedro está noirado, em jejum, esperando a comida ser feita. Desce-lhe uma visão diante da face de um lençol segurado por 4 pontas, por 3 vezes. E uma voz vem e diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: como poderei eu comer coisa imunda? E a voz diz: como chamas tu imundo aquilo que eu santifiquei? Logo depois chegam os servos de Cornélio, que vêm da casa de Cornélio. Ali havia uma grande reunião, havia prosperidade, havia tudo de bom, mas ainda o Espírito Santo não havia descido sobre aquele lugar. E os primeiros gentios careciam de ser convertidos para que nós, gentios, pudéssemos ter acesso à palavra de Deus e nos tornássemos crentes. Aleluia! Foi naquele dia que você ganhou essa oportunidade. Os servos vêm e dizem: vai à casa de Cornélio, ele te espera, para que também lá se ouça a palavra de Deus. E ele reluta um pouco, mas diz: é verdade, preciso ir, preciso obedecer. No dia seguinte vão até a casa e chegando lá tem uma multidão. Todos os parentes e amigos de Cornélio estavam reunidos, e ele pregando a palavra, os gentios receberam o Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas, foram batizados pelo Espírito Santo. Quando ele sai da casa, os seus companheiros, outros apóstolos, outros discípulos vinham andando e vinham caminhando em direção a ele e dizendo: como fazes tu isso? Como levas tu a palavra santa do Senhor para os gentios? Irmão, deixa eu parar aqui um pouquinho antes que eu conclua isso. Tem muito crente olhando para a sua família como gentil e não querendo levar a palavra de Deus, achando que você foi escolhido. Eu me lembro de uma mulher que ela veio na fila da oração. Ela disse: graças a Deus, pastor, eu sou a única crente lá em casa. Eu falei: shh, não conta isso para ninguém. Vão descobrir que tu não quis salvar nem teu pai, nem tua mãe, nem teus irmãos. Vão descobrir que tu é uma egoísta. Ela disse: credo, pastor. Eu disse: é verdade. Você está se achando a única pessoa chamada por Deus. Deus chamou você para que você lutasse pela tua casa, para você lutar pelo seu pai antes que ele morra, pela sua mãe, pelos seus irmãos.
Não adianta estar no inferno, Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, e dizer: manda Lázaro à casa de meus pais, porque tenho 5 irmãos, para que não venham para esse lugar de tormento. Não, você ainda tem os profetas, você ainda tem os pastores, aleluia. Esse é o momento de pregar, de salvá-los. Depois que estivermos no inferno ou no céu, não vai mais adiantar. Agora é hora de falar de Jesus. Mas quando eu falo de Jesus lá em casa, todo mundo se aborrece. Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim e do meu evangelho, não é digno de mim, disse o Senhor. Aleluia! Deixa aborrecer, irmão. Vai plantando uma sementinha. Irmão, eu vim para a igreja 10 anos antes da minha mulher. Eu só consegui convencê-la quando eu vivi a palavra. Quando eu mudei, nenhuma palavra convencia ela. Eu chegava em casa, com a Bíblia debaixo do braço. Hoje foi um culto abençoado. Eu era da Assembleia. A gente chegava, eu era muito pentecostal. A minha voz mudava. Perdão, irmão, mas a minha voz mudava. Hoje, Deus vai te abençoar. Não precisava, irmão, porque a mesma pessoa que ouvia eu falando ia me encontrar na oficina mecânica, ia ver que a voz mudou, tinha alguma coisa errada. Eu podia ser eu mesmo. E a minha esposa começou a ver aquilo, ela disse: não, isso aí não é meu marido, não. Isso é uma farsa. Eu não quero o Deus dele. Ele não muda de vida. Eu me lembro de um dia que eu pedi para Deus, eu estou falando sério, vou falar sério, falo diante da congregação. Várias vezes eu pedi para Deus: mata ela, Senhor. Ela não quer ser crente. Mata ela, Senhor, me dá uma mulher crente. Lá na igreja está cheio, irmão. Tem um monte de mulher solteira lá. Eu mexia na aliança assim: mata ela, Senhor. Minha oração. Aí o diabo mandava uma do meu lado, que ela chegava e dizia assim: paz do Senhor. Eu dizia: sai, diabo, capeta. Sai. Vinha do lado, eu dizia: sai, inferno, sai daqui. A aparência do mal é linda, sai daqui. E aí eu voltava para casa. Aí um dia eu estou saindo do banho para ir para o culto. Deus falou: vou matar você. Eu ouvi claramente, irmão. Eu falei: não é eu, Senhor, é ela, o Senhor errou. Ele falou: sabe por que a tua esposa não me quer? Porque você não me representa, você só me apresenta. Tua esposa não quer mais ouvir tanto de mim e ver você trabalhando tão errado na vida. Para de lograr as pessoas, deixa de ser mentiroso, para de ser adúltero, prostituto. Teus olhos são maus. Você não é isso que você fala. Muda de vida. A tua esposa quer um Deus com atitude. Você está profanando o meu nome, você está mentindo, você está falando de mim, mas você não vive o que você fala. Está mais fácil matar você e ganhar a sua esposa do que matar ela para você ganhar outra pessoa que vai se tornar igual a você. Eu saí daquele banheiro e falei: meu Deus. Irmão, foi tão forte aquilo para mim. Eu fui para a igreja naquela noite e eu sentei com o pastor e contei para ele. O pastor deu um sorrisão para mim e falou: então muda, né? Senão, Deus, ó, machado está posto à raiz. Toda árvore que não der bom fruto, ele corta e lança no fogo. Falei: bah, e agora? Jesus. E aí, como é difícil, irmão, você pegar todas as palavras que você conhece e botar em prática agora. Até aquele dia foi tudo mentira. Era só para ficar bonito. Falava grosso, falava bonito, falava alto, mas não vivia. E agora? Tem que parar de mentir mesmo. E agora? Não pode mais olhar para uma mulher com intenção errada. E agora? Não pode mais ter olhos adúlteros. E agora? E agora? Tem que falar a verdade. Não pode mais roubar. Não pode dar jeitinho. Tem que pagar as contas. Não pode ter nome sujo. E agora? Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não sei como fazer. Eu não posso resolver a área financeira do dia para a noite.
E o Espírito ia me convencendo e dizendo: aos poucos, mas paga tudo. Não fique devendo. Limpe seu nome. Ele vai ser importante para você. Você não pode deixar que o meu nome, ele dizia, seja profanado através do teu nome. Faça amizades. Peça perdão. Busque reconciliação. Limpa os teus olhos da prostituição e do adultério. Nenhuma outra mulher será tua, somente a tua será santificada. Te ajeita. Te ajeita, lindo. Aleluia. Demorou, pastor? Acho que levou mais uns 2 anos até que ela veio e disse: que hora é o culto? Falei: yes! Consegui. Ufa! Aí Deus veio e disse: agora mantém, porque eu vou te dar uma palavra, meu filho. Quem subirá no santo monte do Senhor? Todos. Quem permanecerá nele? Somente os que estiverem puros de coração e limpos de mão, diz o Senhor. Aleluia. Então não adianta a gente ouvir tanto. Irmão, quanto mais eu sei e menos eu pratico, pior eu fico. Nós só seremos réus daquilo que conhecemos. Quanto mais eu sabia que eu tinha que perdoar e não perdoei. Eu sabia que eu tinha que amar e não amei. Eu sabia que eu tinha que ver a ira como fraqueza e não vi. Eu sabia que eu tinha que dar mais uma oportunidade e não dei. Eu sabia que eu tinha que dar comida para aquela pessoa que estava com fome e não dei. Eu tinha para dar. Eu sabia que eu podia dar um copo d'água. Eu sabia que eu podia visitar alguém no hospital. Eu sabia que eu podia ir para um asilo visitar alguém. Eu sabia que eu podia dar alguma coisa para alguém, uma comida, uma roupa, e eu não dei. Esse ano nós fizemos brechó gratuito. Esse último mesmo, cadê o Marcos, meu querido? Esse último mesmo foi muita roupa nova, né? Cadê o Alessandro? Alessandro, muita roupa nova nesse último, né? Tudo dado de graça. Meu Deus, parecia uma loja da Havan quando eu vi aqui. Montar aquele monte de gente, correria, né? Mulheres, serve. Eu olhei pelo vídeo. Você vai distribuindo cestas básicas, dando comida para as pessoas, ajudando as pessoas nas suas necessidades. Irmão, é bom demais, irmão. É bom demais. Foi bom, não foi, Rian? Vamos fazer de novo, não vamos? Vamos trabalhar de novo, vamos levantar tudo de novo. Mês que vem tem mais 80 cestas. Se Deus quiser tem mais de 80. É bom demais fazer a obra. Não adianta dizer eu tenho fé e não tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com obras. Aleluia. Eu quero deixar um legado, irmão. Eu sei que um dia eu vou embora. Mas o dia que eu for embora, eu quero que fique o pastor João, eu quero que fique o Marcos, o nosso evangelista. Eu quero que fiquem as pessoas que estão à frente de serviço. Eu quero que elas, que são os mais jovens. Quero que tu fique também, Beto, com 90 anos. Eu quero ir antes. Eu quero que fiquem os mais jovens. Pode ficar, pastor, sim. Tá nomeado. Aleluia. Eu quero levantar mais. Eu quero que mais pastores apareçam novos, com vontade, com sede de pregar o evangelho, para a gente deixar para eles um modelo. Para a igreja não ser só uma igreja de pregação. Não é só uma igreja de pregação, irmãos. Não é só uma igreja para pagar conta. Ah, nós temos dinheiro. Ah, vamos pagar conta. Ah, vamos comprar uma cadeira melhor. Ah, vamos comprar um cabo de... Não, irmão, essa caixa de som aqui veio da nossa primeira igreja. Essa caixinha de som aqui eu comprei de um drogado há 15 anos atrás. Eu fui na casa de um drogado. O camarada queria dinheiro para comprar droga. Eu sabia que essa caixa, mais um rolo de cabo e mais 2 microfones, valia R$1.500. Eu dei para ele 10 cheques de 150. Ele falou: não, mano, para mim tá bom, tu der aí um 200, tá certo. Eu disse: não tem não, cara, eu sei o preço dessas coisas. Ele falou: cara, só não pode soltar o cheque antes. Se tu soltar o cheque antes, eu venho te visitar. E eu vou esquecer que eu sou pastor. Que eu já tive na ladeira. Aleluia. Não nasci pastor, irmão. Faca na bota.
camarada me deu, ele disse, essa caixa aí eu não sei se vai aguentar, pastor, já é velhinha. Botei a mão em cima dela, joguei um óleo, está funcionando até hoje, irmão. Está aqui, 15 anos dentro dessa igreja, 10 anos dentro dessa igreja, vem acompanhando em tudo quanto é igrejinha que nós passamos. Mas era bom comprar uma melhor, hoje em dia tem coisa muito melhor. Não precisa, está tocando, você está ouvindo. Não precisa gastar dinheiro com isso. Não precisa, nós podemos usar esse dinheiro para dar comida, para dar remédio. Nós podemos ajudar pessoas, aleluia. Não precisa de luxo não. Jesus pregava na relva. Jesus pregava na relva, irmão. Para 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Ele não tinha microfone, ele pregava na relva. Eu nem sei como é que ouviam. Aí nós queremos tudo bonito. Não, telão. O dia que falaram em telão, eu fui lá no... Eu nem me lembro o nome da loja. Eu perguntei, tu tem um tecido que não passe luz? Mas tem. Aí venderam um rolinho de tecido. Acho que deu R$180. Aí eu comprei uns sarrafos de cambará. Não, de cambará. Viemos eu e o evangelista Marcos aqui. Montamos o quadro no chão, esticamos, grampeamos, levantamos, parafusamos. Tá aí, ó. Pronto, telão de LED. Data show. Telão de LED. Não, irmão, não precisa de luxo não. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Se um dia tudo isso aqui se acabar, eu quero ter a condição de sentar debaixo de uma figueira, abrir a mesma Bíblia que eu abro nesse altar e pregar o mesmo Cristo e convencer e converter a muitos de que Ele vive e reina, aleluia. É só isso que é necessário e mais nada, querido. Por isso esse final de ano seja uma bênção na vida das pessoas. Ajude as pessoas a serem salvas. Eu não quero ler mais nada. Está na hora da gente adorar um pouco e da gente buscar em oração, irmão. Amém. Louvado seja Deus.